Pedir para vocês abrirem, por favor, no livro de Jó, capítulo 37, versículo 23, para estarmos começando a mensagem de hoje. E diz assim a palavra do Senhor: Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Vou ler aqui da minha versão, que tem só um complemento, que eu não sei se vai, que talvez dê um pouquinho melhor entendimento. Fora do nosso alcance está o Todo-Poderoso, exaltado em poder, mas em sua justiça e retidão não oprime a ninguém. E essa palavra sobre o juízo de Deus, né, quando a gente se depara diante de um ser de tamanho poder, de tamanha aparente distância de nós, né, ter tanto poder, ser tão bom, ser santo e não distribuir opressão por aí, apesar dele ter o direito, se ele quisesse, disso, né, constrangeu muito meu coração, porque nas últimas semanas eu tenho me visto em algumas situações de que eu queria desempenhar a minha justiça. Sobre situações que eu achava que eu não concordava e tal. E ali eu me vi desempenhando a minha justiça de uma forma muito maldosa sobre a vida das pessoas. Não fiz nada, mas na minha cabeça eu fiz tudo. E para Cristo, ele revela que isso já vale, né? Isso já revela a minha essência pecaminosa. E aí o Senhor me trouxe muito constrangimento e me fez refletir sobre qual é o tipo de justiça que eu tenho aprendido com o meu Deus. Porque a minha eu sei que é comparada a um trapo de imundícia. E era nela que eu estava querendo pautar as minhas atitudes, o meu proceder com as pessoas. E então o Senhor me convidou a estudar um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre a justiça de Deus. E é sobre isso que a gente vai estar falando nessa noite. E como que é a justiça de Deus? Ela é um de seus atributos, que significa que ele é perfeitamente justo. Não há qualquer injustiça em Deus e em seus fatos, pois ele é plenamente correto e íntegro. O próprio Deus é o padrão final do que é justo e certo. E ele sempre age de acordo com esse padrão. Ou seja, se a gente tivesse um justiciômetro, né, o teto, o ponto mais alto seria dado ao Senhor. Então, o máximo de justiça que pode ser alcançado é alguém que atinge o mesmo nível de justiça de Deus. E, dando mais uma aprofundada nesse assunto, vi que, em termos mais teológicos, da sistemática teológica, são pontuados alguns fatores desse atributo de Deus, da justiça, que seria a justiça interna e a externa. A interna justiça de Deus é a que diz respeito a quem Deus é. Ele é justo por essência. E a justiça externa, que diz respeito ao que ele faz. Por ser justo, ele só faz o que é justo. Eita, estou apertando errado aqui. E em seu próprio caráter, Deus é absolutamente justo. Ou seja, ele não é justo meramente porque pratica a justiça, mas ele pratica a justiça porque ele é justo. Porque a natureza dele é essa. Igual a gente comete pecado porque somos pecadores, porque a nossa natureza é essa, a de Deus é baseada na justiça. Ou seja, por ele ser justo, ele pratica a justiça. Então, sendo inteiramente justo, Deus manifesta a sua justiça em seu governo sobre o mundo, sobre as nossas vidas, impondo às criaturas uma exigência moral sobre a conduta delas, né? Deus nos convida a sermos justos. E isso é conhecido como o caráter distributivo da justiça de Deus. Por ele ser justo e por isso ser bom, ele, por amor, nos convida, nos instrui a sermos justos juntamente com ele. E Deus aplica a sua lei de forma justa e imparcial, recompensando o justo e punindo o injusto. E esse ato de Deus, de certo modo, em alguns pontos, em alguns relatos na história bíblica, a gente pode perceber, recompensar de algum modo os obedientes é chamado de justiça remunerativa, como se fosse salário. Deus remunera.
Mas, por seus próprios méritos, ninguém é capaz de ser completamente justo diante de Deus. E faz sentido que sejamos, então, remunerados por Deus, por escolhermos, muitas das vezes, nos submeter à sua justiça? Vamos ver isso lá em Lucas, capítulo 17, versículo 9. Vamos ler o 9 ou 10. E diz assim: porventura, dá graças ao teu servo, porque fez o que foi mandado? Creio que não. Assim também, vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Merecemos, portanto, o agrado de Deus? De forma nenhuma. Então, faz sentido sermos remunerados? A justiça remunerativa de Deus é também uma expressão do amor divino. Não merecemos, Ele faz por amor. A recompensa que Deus concede às suas criaturas são frutos da sua graça e resultam desse amor dele. Então, por um lado, internamente, o homem não merece a recompensa que recebe de Deus. Mas, por outro lado, ele é sempre merecedor do castigo que vier a receber de Deus, pela nossa natureza. Então, se a justiça remunerativa de Deus, a bondosa de Deus, trata das recompensas para os justos, a justiça retributiva, ela trata a punição dos injustos. Por ser justo, Deus castigará aqueles que andam na transgressão da sua lei. Abre, então, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E diz assim: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós, isso é Paulo falando para a igreja de Tessalônica, nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. E aí Paulo mostra, dá mais um exemplo, veriam vários textos, de como será a recompensa final, dos justos e dos que permanecem na injustiça. E a justiça divina, ela exige que o pecado seja punido. Pois se não fosse assim, então não haveria justiça. Dentro de uma mesma justiça, há seu caráter remunerativo, de que recompensa aos que tentam seguir essa mesma justiça, que é por amor, porque ainda assim a gente segue essa justiça de um modo muito falho. E tem o seu caráter retributivo, que expressa a ira de Deus, que é a justiça de Deus sobre os ímpios, sobre os que não querem seguir a sua vontade. E aí a gente para num contraponto que às vezes é muito criticado pelos não cristãos. Infelizmente, às vezes até pelos cristãos. Algumas pessoas pensam que há uma tensão entre o amor e a justiça de Deus. E dizem que o atributo da justiça revela um Deus severo e irado, que não combina com o atributo do amor, que revela um Deus misericordioso e bondoso. Inclusive, muitas pessoas acabam criando para si uma imagem de um Deus cuja justiça é negligenciada em favor do amor, como se qualquer forma de correção significasse que o amor não está presente. Então, se eu digo para a pessoa que tal posicionamento, que tal prática é pecado, eu não estou tendo amor a ela, pois eu estou proibindo ela de fazer algo que ela gosta, dela fazer algo que a deixa feliz, mas algo que vai levá-la para a morte. Mas eu estou ofendendo ela de algum modo. Então, infelizmente, isso, se a gente vê, toma, às vezes, uma proporção tão grande
até na crítica agora a como você vai educar seu filho. Não pode puxar a orelha, senão ela vai crescer traumatizada, e você não ama seu filho se você fizer isso. O que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A própria palavra diz que Deus corrige ao filho que ama. A gente vê isso na prática, o quanto a falta de correção, quanto a uma pequena falta de noção de justiça sobre a vida da criação das pessoas, a gente vê como isso reflete ao longo da vida toda dela. Mas, definitivamente, esse Deus inventado de que é apenas o que ama, não é o que julga, não é o que condena pecado, não é o Deus da Bíblia. Obviamente, não há qualquer contradição entre a justiça e o amor de Deus. Em primeiro lugar, porque o castigo divino pelo pecado não é uma arbitrariedade da justiça dele, ele não está sendo contraditório ao seu amor. Mas sim, ele está preservando a justiça dele. Se Deus não fizesse isso, ele não seria justo. E se Deus deixasse o pecado impune, como eu disse, ele não seria justo. E se ele não fosse justo, ele também não seria verdadeiramente amoroso, pois que garantia haveria no amor de um ser injusto? E, em segundo lugar, Deus não é a soma dos seus atributos. Não é porque ele é justo e amoroso, não quer dizer que ele é 50% justo e 50% amor. Ele é os dois. Ele é 100% justo e 100% amor. Ou seja, eu até achei uma frase bonitinha que é: Deus é amorosamente justo e justamente amoroso. Às vezes a gente não consegue ter essa noção porque somos seres ridiculamente imperfeitos diante da perfeição que é o Senhor. E, como a própria palavra diz, agora a gente vê parte, vê tudo meio embaçado do que de fato é a eternidade, do que de fato é o Senhor. A gente, como cantou na música, eu não imaginava que era tão lindo assim. A gente não tem como ter noção da grandeza e da real característica de Deus. Mas, por isso, às vezes, fica difícil o nosso entendimento. Mas a palavra não mente quando ela diz que Deus é pleno em tudo que Ele é. Então, Ele é plenamente justo e Ele é plenamente amoroso em tudo o que Ele faz, porque a essência dele é assim. E então, a justiça de Deus, ela é expressa em seu amor, bem como o amor é expresso em sua justiça. Isso fica claro quando olhamos para Cristo, quando Paulo explica que Deus enviou a Cristo como sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Vamos continuar a leitura desse texto, que está lá em Romanos, capítulo 3, do versículo 21 ao 26. Diz assim: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu em sacrifício para propiciação, como se fosse para aplacar a ira de Deus, porque Deus não consegue lidar com o pecado, ele não consegue ter pacto com o pecado. E a ira dele está sobre o pecado. Então, Cristo vem para se pôr nesse lugar e para pagar por isso, por amor a nós, mediante a fé, que pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Aí, de novo, as pessoas vão frequentemente olhar para Jesus e enxergar, por conta do seu sacrifício, apenas o amor de Deus, quando também deveriam enxergar o principal, que também é a sua justiça. E é em Cristo que vemos em plenitude o amor e a justiça de Deus. Porque Deus é tão amoroso a ponto de entregar seu próprio Filho, de se esvaziar, de se entregar a si mesmo, para morrer pelos pecadores. E, ao mesmo tempo em que vemos Ele
que vemos que ele é tão justo a ponto de não poupar nem mesmo seu próprio filho, que ele assumiu o lugar dos pecadores. Ou seja, foi tanto amor e tanta justiça que, por amor, ele escolheu pagar a dívida que ele não poderia deixar em aberto por causa da sua justiça. E, portanto, a manifestação de justiça de Deus é simultaneamente a manifestação da sua graça. Então, até mesmo o perdão de pecados é devido à justiça divina de Deus. Além do mais, pelos méritos de Cristo, os redimidos, somos nós, são justificados pela justiça de Deus e colocados numa posição de bem-aventurança. Por tudo isso, a justiça de Deus jamais deve ser um motivo de descontentamento cristão, ou de contraponto, ou de dúvida, mas um motivo de conforto e de gratidão, porque se Deus não fosse justo, não teríamos qualquer base para confiar nele e não haveria qualquer esperança de que o bem triunfará por toda a eternidade. Mas a boa notícia é que Deus é perfeitamente reto em todos os seus caminhos. Então, devemos buscar agradecer a esse Deus maravilhoso e buscar desempenhar essa mesma justiça. E ele nos convida a desempenhar essa mesma justiça. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 10. Quando ele diz que bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mas, afinal, como demonstramos essa justiça? Vale lembrar que a gente já apontou aqui que a justiça também está atrelada ao amor de Deus. Então, como ele nos convida a demonstrar essa justiça e a viver, de fato, essa justiça? Em Mateus 5, 43 ao 47. E diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos perseguem e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante para os maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também a mesma coisa? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis mais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. É uma palavra difícil? Até teve uma outra passagem, quando fala dos servos inúteis, quando Jesus confronta os discípulos dessa forma, eles falam, ai de nós, né? Fala, ai, que tenhamos fé. Eles pedem fé a Jesus, e Jesus repreende. Se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês não estão fazendo mais do que a obrigação de vocês. E nós que, graças a Deus, fomos adotados por esse grandioso amor, justificados por Cristo, e temos um representante defensor das nossas causas tão fiel, não tem por que queremos atribuir a nossa justiça errônea, corrupta e imoral sobre a vida das pessoas, sobre as circunstâncias que vivemos no dia a dia. Então, que o Senhor nos dê paz, confiança nele, nos faça lembrar das suas palavras, das suas promessas e das condutas que devemos ter diante dele e diante do mundo que nos observa, para darmos bons testemunhos de Cristo.
Jesus.